Síndrome de Guillain-Barré é uma condição rara, mas potencialmente grave, que pode afetar qualquer pessoa. E conhecer mais sobre esta doença é fundamental para entender sua complexidade. O médico Renier Miranda explica. A síndrome de Guillain-Barré, também chamada como doença de Guillain-Barré, é uma condição médica relativamente grave e bastante peculiar, né? Nela, o sistema imunológico passa a atacar os nervos, que faz parte do sistema nervoso periférico, causando severos sintomas ao paciente, como falta de reflexo e forte fraqueza muscular. Ela pode ser causada por um problema no sistema imunológico do próprio indivíduo, né, que faz parte daquelas doenças consideradas autoimunes, né? Existem diferentes causas, né, para o síndrome. Geralmente ele se apresenta como um desenrolar, né, ou uma complicação de algum processo infeccioso anterior. Ou seja, a pessoa apresenta um processo infeccioso, posteriormente é que começam a aparecer os sintomas ou não, pode aparecer ou não, os sintomas, né, já da Guillain-Barré. Agora, doenças como Zika podem evoluir como complicação para uma síndrome de Guillain-Barré, também a dengue, a chikungunya, citomegalovírus, vírus de Epstein-Barr, vírus da influenza, micoplasma, enterovírus, sarampo, HIV. Esses são alguns dos muitos exemplos, né? Capazes que são considerados capazes de acabar fazendo com que o paciente desenvolva uma síndrome de Guillain-Barré. Assim como qualquer doença, a síndrome de Guillain-Barré tem os seus sintomas. Os primeiros estão relacionados à musculatura dos membros, como as pernas, e se espalhando para os braços e parte superior do corpo. Os sintomas, eles têm vários, tem muitos sintomas, essa doença, como que ele atinge os nervos periféricos, ela pode causar, ou vai causar, né, dor lombar, ou dor nas pernas, uma fraqueza progressiva dos músculos que surge de fora para dentro, né? Primeiro, as extremidades, né? E depois os braços e as pernas. Depois o abdômen, e até atingir a cabeça e o pescoço, ou seja, que é uma doença que vai da periferia e vai avançando, né? Tem redução à ausência dos reflexos musculares, né? Como que afeta os músculos, os reflexos começam a diminuir ou desaparecer, começa a diminuir a pressão, o paciente vai apresentar hipotensão, alterações na sensibilidade da pele, também pode ter câimbras constantes, perda da coordenação motora, o paciente não coordena, né, a função motora dele, e pode apresentar também arritmias, que é uma doença do coração. Também o paciente pode apresentar dificuldade para movimentar o rosto, né, já uma vez que atinge o pescoço e a cabeça, vai apresentar dificuldades, né, para os movimentos faciais. Piora dos sintomas em 24 e 72 horas, ou seja, que uma doença de uma progressão bem rápida, onde pode ter uma piora nas primeiras 72 horas. Dormência, a visão do paciente pode ser turva, pode ter contraturas musculares, o paciente pode ter também palpitações e dificuldade para fechar os olhos. O diagnóstico da doença é um processo complexo, que envolve uma série de etapas e exames, visando confirmar a presença da doença e descartar outras condições que possam causar sintomas semelhantes. O diagnóstico da síndrome de Guillain-Barré acontece por meio da análise do líquido cefalorraquídeo, que é a punção que a gente faz na região lombar, né? Esse é chamado estudo de líquido cefalorraquídeo, que ele envolve o sistema nervoso central, né? Também pode ser feito outros exames, como eletrocardiograma, velocidade de condução nervosa e exame da função pulmonar. São alguns dos exemplos de exames que podem ser feitos. É muito importante também estabelecer um diagnóstico diferencial com outras, como eu já lhe falei, outras doenças autoimunes, que não só elas, são várias,
e outras neuropatias, como a pielomielite e o botulismo, que também pode provocar um déficit motor. E também temos, assim, além dessas que eu já expliquei, também tem outras, que se a pessoa, como eu já lhe disse, está num atendimento, um centro hospitalar, e então tiver assim, certeza de que o paciente está apresentando, então o ideal seria cuidar logo, vamos logo, só que não são exames que a gente tem disponível no nosso município. Já é um paciente que tem que ser regulado, já é um paciente que tem que ser avaliado pelo especialista, e então muitas vezes fuge das nossas possibilidades, né? Um tratamento oportuno, porque a gente já depende de que de uma regulação ou de outro setor. Entendeu? Aí por isso que o paciente pode ter alguma complicação, dependendo de alguma demora, dependendo de algum exame. Muitas vezes a gente faz uma regulação de um paciente e os especialistas querem que a gente primeiro envie o paciente com um determinado exame que não tem disponível, então tem que fazer o exame primeiro para depois o especialista receber o paciente. Então essa demora aí pode a paciente apresentar alguma complicação, caso fosse o síndrome de Guillain-Barré. O neurologista é o especialista, né, capacitado para acompanhar, ou seja, receber, acompanhar e tratar a síndrome de Guillain-Barré, uma causa assim, de inteira competência do neuro, só que uma vez que o paciente já foi avaliado, o paciente já está em tratamento e tal, é nós aqui, né, na atenção primária de saúde, que faz o acompanhamento assim, ambulatorial do paciente, o segmento dele, né, junto com as outras medidas já a serem tomadas após a fase aguda, que já seria a fisioterapia, a reabilitação do paciente e reincorporar de novo o paciente, né. Esta síndrome é uma condição complexa, que exige atenção médica imediata e um forte sistema de apoio para ajudar os pacientes a navegar pelas dificuldades da doença. E realizar um diagnóstico rápido é essencial. Era uma doença que ela piora, pode apresentar uma piora nas primeiras 72 horas, porém um diagnóstico precoce garante um tratamento mais oportuno para evitar justamente que o paciente possa desenvolver uma complicação ou possa evoluir para gravidade nas primeiras 72 horas. Porém, pensar no diagnóstico e colocar o tratamento oportuno garante um melhor pronóstico para o paciente. É uma doença que pode ser fatal, né? Mas veja só, como eu já lhe falei, todos esses sintomas e todas aquelas causas dele, muitas vezes se faz difícil um paciente que chega com determinada sintomatologia, não é uma doença muito frequente, né? Ela não tem uma alta incidência na nossa região, então, às vezes pode passar desapercebido, né? Por exemplo, um paciente chega no nosso consultório ou chega no hospital, a gente faz a consulta do paciente, vem relatando algum problema infeccioso, vem relatando algum mal-estar, dor muscular e tal. Nessa época que a gente está do ano, são muito frequentes agora as doenças respiratórias, né? Tem pneumonia, tem bronquites, enfim, a paciente chega relatando a história clínica dele, o quadro clínico, o médico faz um exame, diagnostica o paciente, mas, como eu já te disse, uma síndrome de Guillain-Barré é uma complicação. Se o paciente apresentar muitos sintomas que faz a gente pensar na hora, beleza, mas se ele está logo no início, apresenta 2, 3 sintomas, ele pode ser confundido com alguma outra doença, entendeu? Aí, porém, que se faz muito, muito difícil assim, ter aquela certeza, ou pelo menos pensar em uma síndrome de Guillain-Barré logo no início, entendeu? A síndrome de Guillain-Barré pode ter um impacto profundo na vida de uma pessoa, tanto física quanto emocionalmente. A perda temporária de mobilidade e independência pode ser desafiadora. Uma doença autoimune, ou seja, o próprio corpo, né? As células de defesa do corpo que faz desencadear essa doença. E já também lhe falei das causas, que são todos aqueles vírus, bactérias, fungos,
que podem desenvolver a doença futuramente, né? Porém, o método de prevenção é prevenir qualquer outra doença, porque essa daqui geralmente ela se apresenta como uma complicação já, como uma causa secundária a um desses processos que eu te expliquei. Ela afeta os nervos periféricos, né? E ela produz toda aquela sintomatologia da qual eu expliquei agora há pouco. Então, é um paciente que tem que ter um tratamento oportuno, tem que ter processo de reabilitação e fazendo tudo, né? O paciente, a expectativa de vida dele pode ser normal, sem problema nenhum. Se já é uma afecção um pouco mais crônica, assim que afete de forma permanente alguma função e tal, então o paciente manter uma vigilância na atenção primária de saúde com um tratamento de fisioterapia. Então vamos ver até quando, até onde a gente pode chegar para conseguir pelo menos 80% da recuperação do paciente, né? Os casos que eu identifiquei, assim, que foram muito poucos, eu acho que ao longo da minha carreira só atendi 2 pacientes, não tiveram sequelas, não. Mas a gente, quando não fala em doenças, senão em pessoas doentes, né? Nem sempre se comporta da mesma forma. Pode sim evoluir para um estágio mais crônico, poderia para a gente apresentar sequelas, dependendo do quê? Do tempo de evolução da doença, do diagnóstico, do tratamento, enfim, de um conjunto de medidas a serem tomadas. Então, alguns pacientes podem evoluir para alguma sequela, outros que são diagnosticados, tratados precocemente, então não.